Olá, pessoal! Nessa aula, nós iremos fazer juntos as atividades da página 29, da página 30 e um pouquinho da 31. Então, vem comigo. O primeiro exercício na página 29 é o exercício 8. Diz assim: observe como se estruturam os versos do poema. Todas as crianças gostam de brinquedos. O artesão usava lata, papel, papelão. O artista fez um carrinho de lata. Toda criança gostava de brincar com aquele carro. O que as palavras dessa coluna aqui, ó, da coluna central, indicam? Gostam, usava, fez, gostava. Indicam as ações, ou seja, os verbos. O que aconteceria se tirássemos essas palavras das frases? Todas as crianças de brinquedos. O artesão lata, papel, papelão. O artista, um carrinho de lata. Toda criança de brincar com aquele carro. As frases ficariam sem sentido. Continuando, a letra C diz assim: as ações acontecem no passado, no presente ou no futuro. Ora, vamos ter que avaliar. Gostam. Eles gostam. Isso acontece agora, no presente. Agora, usava. Usava já foi, já usou, é no passado. Fez, já fez, no passado também. Gostava, também é no passado. Então, a primeira ocorre no presente. Todas as outras ocorrem no passado. Os verbos de cada verso estão combinando com quais palavras? Vamos ver. Gostam, combina com crianças. Usava, combina com artesão. Fez, combina com artista. E gostava, combina com criança. Então, você pode escrever isso na letra D. Gostam, combina com crianças. Usava, combina com artesão. Fez, combina com artista. E gostava, combina com criança. Se você precisar, dê um pause no vídeo, complete seu exercício e depois você continua. Combinado? Beleza? Muito bem. Letra E. Se os versos terminassem nos verbos, a mensagem seria entendida perfeitamente? Por quê? Vamos lá. Todas as crianças gostam. O artesão usava. O artista fez. Toda criança gostava. Não daria para entender perfeitamente, porque esses verbos precisam de complemento. Gostava do quê? Fez o quê? Entendeu? Muito bem, pessoal. Já completou tudo? Se precisar dar um pause, dê um pause no vídeo e depois a gente continua. Podemos continuar? Então está ótimo. Na letra F diz assim: como ficaria o verso da última frase se fosse acrescentado o local onde a criança brinca? Escreva. Ora, o verso era assim: toda criança gostava de brincar com aquele carro. Eu adicionei no parquinho, mas você pode fazer esse exercício e adicionar outro lugar, na rua, na escola, o lugar que você quiser, que faça sentido, né? Que uma criança estaria brincando com um carro, com um carrinho. Continuando, o exercício 9 diz assim: os abra cuidado dedos com. Podemos dizer que essas palavras, do jeito que estão, nessa ordem, elas formam uma frase? Por quê? Ora, os abra cuidado dedos com não é uma frase, porque as palavras elas precisam fazer sentido, elas precisam estar organizadas de uma forma que quando a gente leia, nós entendamos a mensagem, né? Então, não estão, porque as palavras em uma frase precisam fazer sentido. Registre lá na sua apostila. Continuando, reordene as palavras abaixo para formar versos do poema seguindo esse roteiro. Primeiro, deveríamos encontrar o verbo. Depois, identificar as palavras relacionadas ao verbo. Depois, iniciar a frase com letra maiúscula na primeira palavra. E colocar ponto final na frase. Ai, parece a prof. Marcela falando, olha a letra maiúscula, olha o ponto final. Bem, brinquedo, peão, o, um é. O verbo é. Tá vendo aqui? Então, quem é? O peão. O que ele é? Um brinquedo.
Agora ficou fácil. O peão é um brinquedo. Aqui, o verbo, né? Feitos. Eram feitos. Tá aqui. O que eram feitos? Os carrinhos. E como eles eram feitos? A partir de lata usada. Ah, entendi. Os carrinhos eram feitos a partir de lata usada. Agora aqui, ó, faziam é o verbo. Faziam o quê? As bonecas. Com o quê? Com retalhos de tecido. Ora, podia ser as bonecas se faziam com retalho de tecido? Não, né? Porque ia ficar estranho, porque as bonecas não se faziam sozinhas. Ia dar uma impressão de que as bonecas se faziam a si próprias, né? Então a gente vai fazer o contrário. Com retalhos de tecido, se faziam as bonecas. Entenderam? Agora, por último, calçada na ou pracinha, carrinho ou arrastava na. Onde? Na pracinha ou na calçada. O quê? O carrinho arrastava. Opa! Ficou mais fácil, ó. Porque depois que a gente sabia que o verbo era arrastava, arrastava o quê? O carrinho. Onde? Na pracinha ou na calçada. Então, a gente organizava a frase. Claro que a gente podia ir lá, né, no poema olhar, mas é muito mais produtivo se a gente colocar a nossa cabeça para funcionar. Continuando. Agora, pense no texto como um todo. Se os versos do cordel estivessem em outra sequência, se a gente mudasse toda a ordem, ia dar para entender o poema? Não. Sabe por quê? Porque o cordel é uma narrativa. Ele tem um início, um meio e um fim. Ia ser muito difícil a gente entender o contexto, entender o texto como um todo, se os versos estivessem todos fora de ordem. A ordem dos versos em um poema também precisa ter uma lógica. Tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, porque senão fica muito difícil de entender. E por último, no exercício 11, nós temos que marcar apenas as ações que são momentâneas, que acontecem e por um momento só, não podem continuar acontecendo. Olha só, o peão cai da palma da mão. O peão cai, ele não pode continuar caindo para sempre, porque está escrito que ele cai, não que ele continua caindo eternamente. Então, o peão cai é uma ação momentânea. Agora, o peão roda na palma da mão. Ele pode rodar por muito tempo. Essa não é uma ação momentânea. Continuando, agora na página 31, é o finalzinho, ó. O bambolê bate na parede. Uma ação momentânea, porque ele vai bater e ele não pode continuar batendo para sempre ali, né? Ele bate e para. Agora o bambolê roda na cintura da menina. Essa é uma ação duradoura. Ele pode rodar por muito tempo ali. Olha só, os verbos também podem indicar se uma ação é momentânea ou se uma ação é duradoura. Fique ligado nas informações que eles transmitem para compreender os sentidos do texto. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de fazer essas atividades junto com a prof. Espero que vocês tenham entendido direitinho e que tenham completado a sua apostila. Se você não entendeu, é fácil. Volta o vídeo e escuta novamente a explicação. Se mesmo assim ficar com dúvida, procure a professora na hora da aula de tirar dúvida e peça uma explicação extra. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!